Olá, eu sou a professora Mariana Lima, da Escola Técnica de Surubim, e esta aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, com o tema Evolução do Pensamento Geográfico, tá certo? Vale salientar que hoje iremos dar continuidade à aula que tivemos através de uma live no Instagram, tá? Onde eu falei a vocês sobre como a geografia se tornou uma ciência, a importância dos viajantes, a importância de se ter também uma sistematização dessa geografia para ela chegar ao patamar de ciência. A gente falou quais foram as contribuições dos gregos, de vários povos para a geografia. Falamos também que o objeto de estudo dessa ciência é o espaço geográfico, seja ele um espaço natural ou um espaço modificado, culturalmente. Falei também para vocês sobre as escolas de pensamento geográfico, com a determinista, possibilista, quantitativa, falei da escola crítica também e ainda falei sobre a humanística cultural, que é a mais atual. Não foi isso? Em um momento posterior da mesma live, eu também falei para vocês sobre os principais conceitos, os conceitos estruturantes da geografia. Não foi isso? A gente falou sobre o território, sobre a região, o espaço geográfico, falamos sobre a paisagem, sobre o lugar também. A gente conceituou esses conceitos estruturantes e também dei exemplos para vocês. Então, hoje eu irei falar sobre esses princípios metodológicos da geografia, que são especificamente 5, foram criados por geógrafos para contribuir no estudo geográfico mesmo, de fato. Então, bora lá. O primeiro princípio é o princípio de extensão, que visa localizar e delimitar uma determinada área na superfície terrestre. Quem criou esse princípio foi Ratzel, tá certo? Ratzel, ele foi um estudioso alemão, que eu já conversei sobre ele com vocês, e ele acreditava no determinismo geográfico. Então, Ratzel criou esse princípio porque, vamos pensar, vamos localizar o município de Surubim e delimitar essa área. A partir da delimitação dessa área, eu vou poder estudá-la. Então, era mais ou menos isso que ele pensava e que a geografia tinha a capacidade de fazer. O próximo princípio é o de analogia. Ou seja, o princípio de analogia nos diz que é possível analisarmos áreas, compararmos. O que é analogia? Comparação. Então, a analogia diz que a gente pode comparar áreas e estudar essas áreas a partir dessa comparação. Entenderam? E quem criou esse princípio foram dois. Foi Ritter e Lablache. Lablache era aquele francês que acreditava no possibilismo e Ritter, ele foi um dos que ajudou a estruturar a geografia. Bora lá, devagarzinho. Qualquer dúvida, perguntem lá no Instagram, no WhatsApp. Vamos devagarzinho para a gente aprender. O próximo é o princípio de causalidade. Esse princípio nos diz que para a gente estudar geografia, a gente precisa ter uma causa e um efeito. Por exemplo, qual é a causa da fome e qual é o efeito que essa fome tem na população. Então, a geografia também tem esse papel social. Vejam como é importante todos esses princípios, se a gente coloca um exemplo sobre eles. Então, é isso. Quem criou foi Humboldt, também um estudioso da geografia, muito importante. O princípio que eu vou falar para vocês é o de conexão. O conceito dele é tão importante que, inclusive, eu irei ler para vocês. O princípio de conexão visa identificar e analisar as relações locais e interlocais dos fatos, pois eles não ocorrem isoladamente, mas estão inseridos em um sistema de relações. Ou seja, os fatos que ocorrem na superfície terrestre, eles são conectos, eles estão conectados, eles têm interações. Então, o fato que ocorre em Pernambuco vai ter interação com o que ocorre no Brasil e vai ter interação com o que ocorre no mundo. Então, as interações, elas acontecem e a geografia sabe explicar essas interações, tá? E quem criou esse conceito foi Bruhns. Creio que é assim que se lê. Desculpem aí as pessoas que falam francês, alemão, eu não falo. O próximo princípio é o princípio de atividade. Ele nos diz o quê? Que deve-se conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Quem criou foi Bruhns também. Então, vamos lá pensar. Vocês estão cansados de ouvir essa frase, não é isso? E vocês disseram que ouviram na aula de história
mas não apenas na aula de história que nós temos esse princípio. Algumas pessoas concordam, algumas pessoas não concordam, mas é isso que o princípio vem dizer, o princípio de atividade, que as coisas estão em constante movimento e que nós precisamos compreender esse passado para não ficar de fora do futuro, tá certo? Então, a geografia também nos possibilita fazer isso, nos possibilita conhecer o passado e entender o presente. Prever o futuro, não sei, né? Mas é isso que Brunhes dizia que a gente conseguiria fazer sim através do olhar geográfico. Então, esses foram os 5 princípios. Vocês devem se perguntar, Mariana, você quer que a gente decore os 5 princípios? Não. A gente vai compreender e entender esses princípios com atividades e tudo mais. Não é para decorar, é para vocês saberem que a geografia é uma ciência completa, complexa e que possui princípios para poder ser uma ciência. Toda ciência precisa ter princípios metodológicos, precisam ter aquelas escolas, lembra que eu falei para vocês, como a determinista, possibilista, e é importante que vocês conheçam, pelo menos. Então, eu vou falar o nome dos 5 princípios para vocês ficarem ligadinhos. Extensão, analogia, causalidade, conexão, que eu falei que é um dos mais importantes, a conectividade de todos os fatos do planeta. E o último é o de atividade, né? Que no caso é conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Uma frase que vocês conhecem bastante e que a geografia também estuda, ok? Então, dando continuidade, eu falei a vocês que eu iria falar, né? Acerca da geografia na atualidade, como ela é, como ela se comporta. Gente, vejam o seguinte. A geografia tradicional era uma geografia baseada apenas em descrever as coisas, em observar e descrever. Aquele terreno é dessa forma, aquela vegetação é dessa forma. Depois, a geografia passou a quantificar, ou seja, a geografia quantitativa, apenas numerar as coisas estatisticamente, beleza? E depois, a geografia passou a ser crítica, ou seja, julgar as coisas. Aquelas pessoas vivem naquela situação, naquele determinado território. Por quê? Vamos criticar, vamos pensar, vamos refletir sobre. Não adianta eu só dizer, gente, 100 pessoas morrem por ano naquela cidade. Mas por que morrem? Então a geografia buscou explicar isso. E a geografia depois passou a ser humanística cultural, ou seja, passou a entender da cultura. Então é exatamente isso que eu quero dizer a vocês. A geografia na atualidade, ela não é apenas números, ela não é apenas descrição, ela não é apenas criticar. A geografia é completa. Ela descreve, ela enumera, ela critica, ela é humanística cultural. Então, eu tenho a dizer isso a vocês. A geografia é uma ciência completa atualmente. Ela estuda diversos ramos da nossa sociedade e também da natureza. E o que é mais importante, a geografia, ela busca compreender as nossas experiências e vivências pessoais. Por isso que eu falo que é uma ciência tão importante para o nosso dia a dia. A geografia compreende as relações que nós temos na escola, no nosso território da escola. Lembrem sempre que a gente tem que pensar nas categorias de análise, né? Território, região, espaço, lugar e paisagem. Então, vejam, a nossa escola é uma paisagem, tem uma paisagem única nossa, é o nosso lugar, é onde a gente tem aquela afetividade. Então, não esqueçam disso. A geografia está em tudo. Está no dia a dia de vocês, está na casa de vocês, que é o lugar de vocês também. Está na nossa cidade, está no nosso país, está no mundo. A geografia estuda o planeta e todas as interações que os seres humanos fazem com esse planeta. Então, um abraço. Estou morrendo de saudades. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que os princípios, eles são um pouco complexos, né? Mas se vocês forem ver devagarzinho, vocês vão aprender. E qualquer dúvida, podem ir lá no meu WhatsApp e no meu Instagram, tá? Um beijo e tchau, tchau. Tô com saudades.